Meus irmãos, você já deve ter visto aqui vídeos sobre o poder da oração. Tem muitos vídeos sobre o poder da oração e realmente a oração tem muito poder, tá? Principalmente aquela oração que sai de dentro do coração, aquela oração sincera, aquela oração que você rasga a sua alma e fala com Deus, principalmente se for feita secretamente. Essas orações têm muito poder e você vai ver milhares de vídeos aqui a respeito do poder da oração e tem. Eu mesmo já fiz vídeos sobre isso, já falei das minhas experiências com oração e oração tem poder. Crente que não ora é crente fraco. Igreja que não tem culto de oração é igreja fraca. Você também já deve ter visto aqui vídeos sobre o poder do jejum. O jejum, ele é um trator no mundo espiritual. O jejum acompanhado com a oração é um trator, tá? Eu já conheci alguns casos de pastores que passaram 2, 3 dias jejuando. Não é recomendável, tá? Não estou recomendando, por quê? Porque pode acontecer um acidente com a pessoa, tá? Um acidente mesmo, a pessoa pode passar mal e morrer. Já teve casos no Brasil de pessoas que se trancaram num quarto em jejum e encontraram elas mortas, tá? Querendo ver anjo, essas coisas, e foi ver anjo mesmo, partiu, tá? Tem que ser feita uma coisa com muita responsabilidade. Mas eu já vi casos de pastores que jejuou 2, 3 dias orando no monte. Quando eles desceram de lá, demônios caíam na rua. As pessoas ficavam endemoniadas na rua. Tem muito poder, tá? Não estou recomendando, tá? Porque, inclusive, se você não tem o hábito de jejuar, você não vai conseguir jejuar 3 dias. Não vai. Você vai desmaiar, vai passar mal, e não é recomendável. É uma coisa que tem que ser feita gradativamente, né? O jejum tem muito poder. Porém, tem um poder que ele não é muito falado, mas eu acredito ser o maior poder do planeta, tá? Que sem isso, eu acho que nada existiria, que é o poder da comunicação. As pessoas não atentam muito para isso, mas a comunicação, ela é extremamente necessária para tudo na vida. Imagine a casa que você está, o asfalto que você anda, tudo que você faz, nada disso seria feito se não tivesse comunicação. Tudo passa pela comunicação. Tudo passa pela comunicação. Veja, Deus quis salvar o planeta. O que Deus usou para o planeta? Deus colocou um livro. O que o livro é? Uma comunicação da vontade de Deus. E antes do livro vir, o que era que Deus usou? Deus usou um país, né? O país de Israel, para comunicar às outras nações que existia um Deus. Israel espalhou essa coisa de um único Deus no planeta. Geralmente tinham muitos deuses, mas Israel é o único país que disse, não, só tem um Deus que fez o sol. Tudo isso veio por meio de comunicação. Tudo está comunicando, meus irmãos. Tudo. O que está na Bíblia são comunicações para nós, para que a gente, com essas informações, a gente balize o nosso viver. E quando não tem uma comunicação clara, tende-se a desfazer-se os projetos, os sonhos, as obras. Imagine só, veja, tudo comunica. Eu sou pastor evangélico e falo da palavra de Deus. O que eu falo tem que ter a ver com a embalagem. Entenda que a embalagem é a comunicação. Também. A comunicação não é só voz.
mas a embalagem também. Agora imagine se eu tivesse aqui como pastor evangélico, de camiseta ou sem camisa, com fantasia de carnaval, com jeito extrabolante, falando coisas, falando palavrões. O que você ia dizer? Não confere o que ele está dizendo, não confere com o que ele está, como ele está. Não bate a coisa, e isso iria gerar para você uma ruptura. Você ia dizer, não, olha, eu não quero escutar esse homem, porque até pelo que a gente vê, e nós julgamos muito pelo que vemos, tá? E faz parte, tá? Julgamos muito pelo que vemos. A nossa face comunica, o nosso jeito comunica. Você não lembra de Neemias? Neemias está com a tristeza no coração, e possa ser que tenha alguém aqui com tristezas no coração. Fique em paz, Deus está entrando no teu caminho, fique em paz. A tristeza do coração vai para o rosto, é inevitável, irmãos. Você olha para a cara de uma pessoa e diz que a pessoa não está legal, né? Ele não está bem. A tristeza vai para o rosto e sem palavras, ele só assim na casa, no palácio, o rei olha para ele e vê a comunicação do rosto de Neemias, tá? E diz assim, você está triste, isso é tristeza de coração. O rei é sábio, né? Isso é tristeza de coração. O que é que está acontecendo, Neemias? Olha, então a aparência, ela comunica também. O jeito de você se vestir comunica também. Então, como é que eu sou um médico e apareço, por exemplo, veja só, como é importante essa questão da roupa, né? Eu sou um médico, aí vou atender você, tô com a roupa de açougueiro e uma serra de açougueiro na mão. O que é que você vai pensar? Você vai correr com medo, você vai dizer, Deus, esse é o médico, Deus me livre, vai correr. Então veja que até a nossa roupa comunica, a nossa casa comunica. Tudo está nesse trilho da comunicação, tudo está. Se a gente não tiver uma comunicação clara, né? Você tem que ser claro, veja só. Quando há desentendimentos de comunicação, projetos não se concretizam e há separação. Esse exemplo está claro, eu acho que é em Gênesis 9, se não me falha, a Gênesis 9 ou a Gênesis 11, da Torre de Babel. Enquanto eles se comunicavam bem, eles estavam ali construindo. Aí Deus não queria aquilo, eles estavam indo contra a vontade de Deus. Aí Deus foi e confundiu a linguagem deles. Eles passaram a não se entender mais. E quando não há entendimento, há briga, confusão, separação. Então, quando a gente não tem uma boa comunicação, não tem crescimento. Eu vi isso, irmãos, aqui nesse canal, sabe? Eu, no começo, sem experiências, eu fazia vídeos de toda maneira, eu não escolhia cenários, porque o cenário está comunicando, eu não escolhia as roupas, eu fazia de todo jeito, e a coisa não ia. Eu não tinha aparelhos de qualidade, né, equipamentos para melhorar a qualidade da minha comunicação, e a coisa não ia. Quando eu comecei a olhar essas coisas, aí, olha, o resultado começou a vir. Então, meus irmãos, isso vai para tudo na vida, tá? Quando um casal não se comunica bem, o atrito é maior, tá? O atrito é maior. E quando a gente não se comunica bem é porque não tem entendimento. Tem um trecho muito importante em Abacuque 2:2, que o profeta vai dizer assim, olha, escreve a visão de uma forma que quem passa correndo entenda o significado do que está dizendo. Então veja só, o que o texto está dizendo? Seja claro na sua comunicação. Por exemplo, o que a sua roupa fala de você? A sua roupa fala. A sua casa fala. Se você chegar na casa de uma pessoa, aí você olha assim, você sabe se aquela pessoa é organizada ou não. Você sabe se aquela pessoa
é certinha ou não. Você sabe, comunica para você, tá? Agora tem uma turma que ela conseguiu disfarçar, né? Ela dá uma aparência de quem é legal, mas não é. Mas isso aí é outro departamento. O que eu quero deixar claro para você é que nada se constrói sem uma boa comunicação. A comunicação está na sala de aula, do professor passando o seu conhecimento para o seu aluno. A comunicação está na igreja, no louvor das irmãs. É por isso que eu tenho um problema, irmãos, com louvores, porque às vezes eu vejo grupos de irmãos ou de jovens que vai cantar um louvor e a coisa sai tão embaralhada que você não entende o que o louvor está dizendo. E fica aquele monte de vozes e você fica tentando captar a letra. O que a letra está dizendo? Irmãos, sem entendimento não tem progresso. Entenda isso. Se você não entender o que lhe é comunicado, não tem progresso, você não sai do lugar. A palavra de Deus diz que Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo tirou Felipe de Samaria, onde estava acontecendo um grande avivamento, colocou ele na estrada que ia para uma estrada lá de Jerusalém, onde tinha um eunuco lendo Isaías, e o eunuco não entendia aquilo que estava sendo comunicado para ele. É por isso que você precisa ser claro nas suas instruções. Você não percebe que geralmente grandes cursos tem ali, olha, escreva uma redação e dá, por quê? Quer ver a sua clareza. Será que ele tem raciocínio de transmitir uma história? Você não percebe que os cursos... Faz uma redação. Eu, graças a Deus, sempre fui bom de redação, porque eu tive uma professora que, desde a primeira série, ela incentivava a gente a fazer redações. Escreva. Ela dizia assim, escreva uma história. E eu me lembro que nisso ela dizia, faça uma história de 5 linhas na primeira. Eu sempre fazia de 7, de 8, fazer um pouco a mais, né? Então, o eunuco está ali com Isaías, mas ele não entende a comunicação. E quando ele não entende a comunicação, nada acontece. Nada acontece. Então Deus foi preciso tirar alguém, ir lá e explicar para ele, deixar a coisa clara. Olha, você tem que ser claro. Se você trabalha com comida, o seu estabelecimento tem que ser claro, higiênico, transmitir higiene, transmitir boas sensações. A pessoa chega ali, rapaz, que cheiro bom de comida, aí olha e vê quadros de comida, vê uma organização, uma limpeza. A pessoa, oh, rapaz, aqui é agradável, né? Mas eu já fui em restaurantes que eu nem deixei terminar o pedido. Eu já fui. Vamos chegar... Que fedor é esse? Não. Vamos embora. Sem o dono abrir uma boca, aquilo ali já transmitiu para mim que aquele lugar não era agradável, que aquele lugar não tinha higiene. E perdeu o cliente, porque eu estava trabalhando lá vários dias, eu iria levar a equipe todinha para lá para comer vários... Então tudo comunica. Comunica se eu sou organizado, se eu sou desleixado, se eu sou ativo, se eu tenho vida com Deus, se eu não tenho vida com Deus. Como é que uma pessoa diz que tem vida com Deus e vive falando palavrão? Só fala com os filhos aos gritos, só vive reclamando da vida, só vive falando mal disso, falando mal daquilo, aquilo está comunicando. O vizinho está dizendo, para ser crente igual aquilo. Ser crente igual. Você quer ser crente? Quero. Eu vejo aqui, olha a comunicação como fala. Eu vejo aqui minha vizinha. Para ser crente, quero não, meu irmão. Desculpe, não quero ser o Deus não. Por quê? Porque a pessoa está falando sem palavras. Olha, aí Felipe olha para o eunuco e diz assim, você está entendendo o que esse texto está te comunicando? Ele, não, como é que eu vou entender? Não tem quem me explique. Então há uma necessidade de comunicadores, principalmente comunicadores das coisas de Deus nos últimos dias. E quanto mais você for claro, melhor. É uma das mensagens que eu mais recebo aqui dos irmãos. Pastor, o senhor fala simples, a gente entende o que o senhor está dizendo, graças a Deus. E as pessoas, irmão, não estão interessadas em vocabulário rebuscado. As pessoas são gente da gente. Veja, o Senhor Jesus, quando ele vai falar com os camponeses, ele não vai falar de teorias, Não, ele vai falar o quê? O pão, o lírio do campo, a semente,
veja como Jesus, ele é um comunicador, o maior de todos, né? Porque ele vai falar com camponeses, ele não vai falar de elevador, ele não vai falar apesar que nem existe, né? Eletricidade nem existia, ele não vai falar de eletricidade, ele vai falar do que a turma convive ali. Então, a comunicação é essa coisa que faz eu me conectar com você. Lembre-se, Deus quis mudar o mundo e deu o seu Filho para comunicar ao mundo o coração de Deus. Jesus Cristo está comunicando ao mundo o coração de Deus. E Jesus Cristo foi trazido para nós, foi nos trazido através da comunicação de um livro, de homens que escreveram e passaram para nós. E isso gerou a fé dentro do nosso coração, que balizou o nosso comportamento, e a igreja está aí, engolindo o planeta. A cada dia mais cresce o número dos filhos de Deus. Por causa de quê? De comunicação. O Felipe, ele pergunta assim, você está entendendo o que foi comunicado? Não tem quem me explique. Aí ele explica, através de uma comunicação clara a respeito do projeto de salvação. Quando o entendimento vem, aí, olha, a clareza vem, aí o eunuco diz, olha, eu quero me batizar. O que precisa para eu fazer parte desse reino? O que precisa para... Tem muitas igrejas que colocam um monte de coisa, obstáculozinho. Não, mas é só duas coisas, né? Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, que Ele é o Filho de Deus. Olha como é claro e fácil. Amar a Deus como todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Olha como é claro e fácil. Os homens é quem complica tudo, né? Aquele louvor do Tales, né? É fácil demais viver em paz. As pessoas são que complicam tudo. Então veja, meus irmãos, que a comunicação tem muito poder. E ela fala, veja, você está isso é até um episódio engraçado do Chaves. Se você já assistiu, diz aqui, o seu Madruga dando uma aula, né? A primeira vez que eu vejo uma pessoa dando uma aula, ele escreve uma caveira e diz, olha, se essa caveira tiver numa garrafa, você beber aquilo ali, aquela caveira está comunicando morte. E você vai ver isso muito no metrô, né? Quando tem lá uma caveira, não passe, risco de vida. Então, aquilo ali é uma comunicação. Então, tudo está comunicando. Você quer ver como que você está? Dá uma olhada aí ao entorno da tua casa, a fachada. Está falando de você. Está falando de você. Ah, pastor, faz 10 anos que eu não pinto a minha casa. Você quer me convencer que tem 10 anos que Deus não te deu condições de você pintar a sua casa? Ah, olha o seu cabelo aí, está comunicando de você, está desse tamanho. Quer dizer que Deus não te deu condições de passar uma maquininha? Então veja que tudo está falando de tudo. Se eu tivesse aqui cabeludo, barbudo, todo malamanhado, vocês iam, é esse o pastor de vocês, é? Você chega na igreja, eu tenho até que organizar algumas coisas na igreja, eu preciso organizar, tem muitas coisas para me organizar ainda. Estou esperando Deus enviar recursos, tem banheiros para organizar, para ficar uma coisa melhor. A gente está aos poucos, mas tudo fala a nosso respeito. Tudo fala. E muitas vezes nós não estamos tendo os resultados esperados na vida. Por quê? Porque, meu irmão, a pessoa vai arrumar um emprego, né? Aí fala que é especialista em tal área. Aí a pessoa faz umas perguntas, aí a comunicação, ele está mentindo. Por quê, irmãos? Olha, as pessoas são especialistas, tá? Quem trabalha com gente é a mesma coisa de quem trabalha com dinheiro. Eu vou repetir para você. Quem trabalha com gente é a mesma coisa de quem trabalha com dinheiro. Se você chegar com um dinheiro falso, ele pode parecer idêntico ao verdadeiro. Num banco, na hora que o cara pegar, opa, isso aqui é errado. Isso aqui. A mesma forma é quem trabalha com seres humanos. A pessoa trabalha tanto com seres humanos que quando você mente, ele já chega de cá e fala, isso aí tá mentindo. Por quê? Eu conheço. Gera essa habilidade. Então, meus irmãos, veja o que a sua vida está comunicando. A sua casa está comunicando, a sua roupa, o seu falar. Por exemplo, a minha fala comunica que eu não tenho grandes estudos, porque realmente eu não tive.
Não adianta eu ficar aqui querendo falar, rebuscadinho, querer passar aquilo que eu não sou. Eu uso o meu natural e graças a Deus, Deus dá graça, e o meu natural vai penetrando o coração das pessoas e as pessoas vão vendo comunicação de verdade. Esse cara tá falando que ele vive. Até porque se vocês pegar vídeo de 6 anos atrás, tem histórias que eu revisito ela, você vai ver, é idêntica. Porque a verdade você não... É por isso que não pode mentir, porque quando você mente você não consegue decorar a mentira. Mas a verdade fica ali cravada. Então, esse vídeo aqui é incentivando você, procure ser claro. Claro na sua vida. Você é crente, meu irmão. Vista-se como crente. Fale como crente. Viva como crente. Como é que você diz que é filho de Deus, filho do reino da luz, filho do reino da paz, e a sua casa tá uma bagunça? Eu ia falar outra palavra, mas eu vou respeitar. A sua casa tá uma bagunça. Como é que você diz, meu irmão, minha irmã, que você é filho do Deus Altíssimo, filho do Rei dos Reis, do Senhor da Glória, do Senhor da Paz, e trata a sua esposa como se ela fosse uma qualquer, não trata ela com amor, com carinho, com respeito? Você está comunicando para os seus filhos o quê? Que a sua religião é falsa. Você está comunicando para seus vizinhos que a sua religião é só fachada, é só faz de conta, é só passatempo. Então, se as pessoas não olharem para nós e a gente não comunicar, eu sou a luz de Deus, foi Jesus que disse, vocês são a luz do céu, vocês são a luz do planeta, vocês são o sal da terra, então eu tenho que comunicar isso. E quando eu não sou assim, que as pessoas me leem e dizem assim, não tem nada a ver com o que ele está dizendo, a Bíblia diz que os homens nos pisarão. Então, tudo em você está comunicando, ou bem ou mal. Seu guarda-roupa está falando de você, sua pia está falando de você, o seu jeito com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido está falando de você, o seu rosto no seu trabalho, a sua maneira de atender os seus clientes está falando de você, a fachada da sua casa está falando de você, o seu banheiro está falando de você e você mesmo está falando de você. E isso pode até te trazer uma tristeza que você diz, ah, pastor, se é assim, meu Deus, eu estou quebrado então, porque quando eu olho para mim, quando eu olho para minha casa, misericórdia, meu Deus, e agora? Calma, calma. Você serve ao dono de todas as coisas, ao dono do material de construção, ao dono do material de todas as coisas. Pede a ele graça, Senhor, eu preciso organizar a minha vida para que comunique a tua graça. Peça, faça essa oração a Deus. Senhor, eu preciso organizar a minha história para que comunique a tua glória. Lembra da rainha de Sabá, que vê a fama, né? A fama de Salomão. Aí ela chega lá e vai visitar Salomão, aí chega lá, aí o desabafo dela é o seguinte, ela disse, olha, Salomão, eu ouvi falar da tua grandeza, do teu palácio, veja, até o palácio comunicava a grandeza, né? Eu ouvi falar de tudo isso, mas chegando aqui eu me surpreendi, excede o que me falaram. Então, meus irmãos, eu profetizo em nome do Senhor Jesus na tua vida que a tua história vai exceder em glória, em majestade, em presença de Deus. Inclusive, estamos recebendo muita gente aqui nos cultos de ensino na sexta-feira do YouTube. Quero agradecer a você que tem vindo, a você que tem nos acompanhado. Deus te abençoe. As pessoas, aí ontem eu perguntei para a irmã que veio, eu perguntei, e aí, irmã, o que a senhora achou da igreja? Ela disse, pastor, eu me senti muito acolhida, eu me senti muito bem recebida. E os irmãos que vêm aqui, vê isso. Então não é só de fala, é constatação. Então que as pessoas quando chegarem em você, constate através da comunicação, do seu ir, do seu vir. Deus é na vida dele. Você lembra de Eliseu passava, e a sunamita olhou e disse, aquele homem é um homem de Deus. Será que quando as pessoas olham para a minha vida, para o meu ir, para o meu vir, olha assim e diz assim, ali é um homem de Deus? Será? Então, meus irmãos,
um dos maiores poderes do planeta é a comunicação. Sem comunicação não existiria nada. Como é que iria existir construção se um não se comunicasse com o outro? Então tenha uma comunicação clara, comunique que Deus é na sua vida. Como? Através das suas obras. Lembra do Senhor Jesus dizendo que os homens vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então as minhas obras, o meu jeito, o meu viver tem que comunicar a glória de Deus. As pessoas olham e digam, verdadeiramente, ele encontrou Jesus. A nossa família fala isso. Os meus cunhados, que antigamente não gostavam muito de mim, hoje olha para a minha vida, o jeito que eu trato a minha esposa, verdadeiramente, Jesus entrou na vida dele. Então, a gente prega até sem palavras. E eu gostaria da sua comunicação aqui. Comunica aqui um glória a Deus, um aleluia, um amém. Diga aí o que você achou desse vídeo. Se você quiser comunicar com outras pessoas, compartilha. Deus te abençoe, te saúdo com a paz do Senhor, que a mão do Senhor seja contigo. Deus te abençoe.